Se tiver, faz assim com a mão para que eu identifique. Sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos. E qualquer dúvida, procure os companheiros ou até mesmo a minha pessoa ao final, que estamos prontos a esclarecer qualquer dúvida. Eu não sei se vocês tiveram o mesmo espanto que eu, quando leio na programação que eu ia falar sobre a capa de santo. Vocês também, quando viram lá, capa de santo, eu fiquei assim, essa figura, Ivanise, me prega algumas peças, e eu fiquei curioso, imediatamente fui ver o livro, para saber de que se tratava. E para entender um pouco, eu vou fazer um rápido esclarecimento para os senhores, quem é Irmão X? Porque você pega um livro e está lá, Irmão X. Quem é Irmão X? Então, Humberto de Campos foi um escritor brasileiro que viveu por pouco tempo aqui, apenas 48 anos. Em 1934 ele desencarna, ele era maranhense, e nasceu numa pequena cidade chamada Muritiba, que hoje o nome é Humberto de Campos, a cidade em homenagem a ele. Ele, muito jovem, se tornou uma figura que gostava de escrever esse tipo de contos, de fazer críticas, e os apólogos nada mais é do que narrativas, em que permite inclusive dar vida a objetos e até, em algumas situações, algumas figuras não humanas, para até encobrir a crítica que ele queria fazer. E eu tenho percebido que nas leituras de Humberto de Campos, ele traz sempre alguma informação sobre a vida de algumas figuras importantes que estão no plano espiritual. E ele faz isso para nos chamar a atenção, para que a gente comece a trabalhar o nosso comportamento e não viver apenas de fachada, porque nós temos grandes figuras na política, grandes figuras no meio social, e quando chega no plano espiritual a situação é bem diferente daqui. E ele gosta de tratar dessa história de santos. Ele tem vários livros, e se os senhores depois quiserem fazer a leitura, é só chegar na livraria, que tem vários títulos. Dentre eles, eu fiz questão de buscar um chamado Reportagens de Além Túmulo, onde ele fala de uma angústia de um santo. Ele conta a história de um homem que foi grande figura da Igreja Católica na Europa e depois foi transformado em santo. E ele teve um sofrimento muito grande, porque para as pessoas e as questões políticas da época, ele era uma figura eminente, de bondade, mas por trás era um inquisidor. E lá no plano espiritual ele sofre muito com as homenagens. Ele não tem paz, porque todas as homenagens, desde o momento em que ele foi ordenado santo, o sofrimento para ele foi atroz, porque não há coisa pior do que a gente ser elogiado naquilo que nós não somos. Porque eu sempre digo, é preferível sermos um inocente preso do que uma pessoa elogiada e solta. É muito melhor ser inocente e acusado do que um elogiado réu, que tem muitos na sociedade. É preciso que a gente saiba que vamos encontrar com nossas realizações. As fachadas da terra ficam aqui, o sofrimento é depois. Por isso, Chico Xavier, na sua pena fantástica, na sua mente mediúnica, ele recebia Humberto de Campos de tal forma que na época foi contestado por algumas figuras, e a família dele entrou na justiça querendo direitos autorais, e tinha um crítico que era o mais elogiado na época, chamado Agripino Grieco, e disse claramente que hoje eu acho difícil os homens de ciência hoje ter coragem de fazer o que esse Agripino fez. Ele foi publicamente e disse: tenho certeza que é Humberto, melhor do que antes, fui contemporâneo dele, e o que ele escreve hoje está muito além daquele Humberto físico. Eu tenho certeza que a sua inteligência era maior, e eu digo que é ele. Portanto, Chico Xavier
ia sofrer uma punição e terminou não acontecendo, porque chegaram a entrar na justiça contra Chico Xavier pelos escritos de Humberto. Por isso que Humberto passa a chamar de X, porque antes ele escrevera, lá no Rio de Janeiro, quando ele mudou para o Rio, ele escrevia como conselheiro XX, 2X, e lá no plano espiritual ele lembrou, eu tinha 2X na Terra, eu quero apenas um agora no plano espiritual, e passou a escrever como irmão X. E eu não sei se os senhores aqui também já tiveram a curiosidade, quando pegam essas mensagens que são entregues aí na entrada, de ler ali do grupo mensageiro, fazem questão de colocar uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito quando venho aqui à tribuna, que ele diz o seguinte: o centro espírita tem obrigação, tem o dever de, na maior simplicidade possível, levar a público a mensagem de Jesus. Por isso aqui não é a intelectualidade que deve funcionar. O que deve funcionar em todos nós é a simplicidade para compreender a mensagem do Mestre. Por isso, hoje, eu peço inclusive aos senhores, eu pergunto lá no final, estão me ouvindo bem? Porque eu não acho que minha voz é das melhores, e eu tenho preocupação que às vezes fica distorcido a distância do microfone. O cuidado de muitas vezes não se espantem quando eu me coloco até com a autoculpa no entendimento da lição, porque eu acho que aqui, quando eu os falo, estou falando para mim mesmo, porque a busca é melhorar, é ser diferente de quando aqui cheguei. Por isso, vamos à capa de santo. Vejam, senhores, quem tiver a curiosidade de for ler, é o primeiro capítulo do livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos, ou Irmão X, através de Chico Xavier. Ele vai narrar que um espírito de alto nível, um espírito superior, em contato diretamente com Jesus, Jesus o chama e diz para ele: eu tenho uma missão para você na terra e gostaria que você fizesse com todo o empenho. Ora, quem não se coloca ao trabalho do Mestre? E ele vem para a terra como carpinteiro. Como carpinteiro, ele se torna na sua comunidade uma figura diferenciada. Mas como todos nós, no momento de sofrimento, ele buscava o auxílio espiritual. Todos os instantes, ele, apesar de ser um espírito de escola, mas ele se reportava mentalmente à espiritualidade superior, aqueles que eram superior a ele, pedindo auxílio nos momentos difíceis. E com isso mostra para todos nós aqui presentes, aprendamos a solicitar, a rogar o auxílio da espiritualidade superior, porque o trabalho da noite eu quero direcionar para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Às vezes a gente fica tolhido de rogar o auxílio, não que eles vão fazer por nós, mas vão nos dar a sustentação no momento mais difícil. E todos aqui na terra, todos, não tem nenhum que não veio aqui espiar, provar e que tem algo de missão. Pode ser que no percentual varie de pessoa para pessoa. Pode ser que eu tenha 5% de missão, 25% de prova e 70% de expiação. Tem outra pessoa que tem uma missão maior. E lá no Livro dos Espíritos, inclusive é o que está sendo estudado todas as quintas-feiras aqui, o capítulo 10 fala das missões, das ocupações e das missões dos espíritos aqui na Terra. E quem são? Todos nós. Nós temos ocupações para fazer muito mais do que estamos fazendo, para não levar a vida como estamos levando, e principalmente a partir de agora, que o chamado é para que busquemos viver de forma diferente, porque a chance na Terra está terminando.
Quando eu digo terminando, não é amanhã, não é daqui a um mês. Desde os anos 40, quando é escrito livros como esse, 1958, quando tem o livro de Manuel Filomeno de Miranda falando de transição planetária, quando vem falar dos grandes tsunamis, quando vem falar do grande sofrimento da Terra, está dizendo: prestem atenção. Prestem atenção e busquem o auxílio da espiritualidade, porque a Terra vai sair do estágio de terra de expiação e de provas para regeneração. Agradeçamos ficar aqui, agradeçamos a oportunidade de aqui estar. Por isso, cada um aqui recebeu, não como esse Espírito diretamente de Jesus, mas nós recebemos a chance de aqui estar. Espíritos amigos chancelaram para cada um de nós, dizendo: eu te apoio, eu avalizo a tua existência. Ninguém está desprovido de auxílio, ninguém está desprovido da assistência no momento mais difícil, mas nós somos teimosos, nós somos muito duros, por isso que nós sofremos. Então esse Espírito vem com essa missão. Em todos os momentos difíceis, ele busca a espiritualidade maior, rogando que precisa de auxílio no momento para ter discernimento, para não cair. Imagina um espírito desse nível e nós. Então ele vem como carpinteiro, faz muito bem, agradece aos espíritos amigos, retorna e diz: não, mas você agora vai voltar para outra missão. Você agora vai ser marinheiro, você agora vai singrar os mares, e onde você estiver, você será um arauto de Deus, um seguidor do Mestre no seu comportamento. Não é simplesmente pregando, porque não adianta eu subir num palanque e pregar, falar tudo aqui, mas no dia a dia não agir. É no seu dia a dia, são os atos, é nas suas virtudes. E ele, mesmo aprendiz, seguiu os mares, e onde passava era alguém que chamava a atenção pela bondade, pelo amor, pela presteza, pela gentileza. Mas momentos difíceis, ele rogava mais uma vez ao plano superior: ajude-me, porque não está sendo fácil. Todas as missões não são fáceis. Imaginem os senhores as expiações que é pagamento. Imagine, senhor, os testes que nós espíritos de nível menor sofremos. E ele, mais uma vez, agradecido aos espíritos, retorna e diz: agora você vai como um agricultor, você agora vai mostrar para as pessoas que estiverem próximas a importância da terra, a importância de produzir o alimento, a importância de levar a esperança àqueles que precisam de você. E ele, mais uma vez, nos momentos difíceis na vida e no lar, buscava a espiritualidade para se fortalecer. E assim, outras e outras missões. E todas as profissões, seja ela qual for, lembre-se que você não é daqui. Onde estivermos, sejamos condutores, administradores, o que formos, lembremos que Jesus está conosco. É algo que ele nos entrega à mão. Mesmo aquele que está desempregado, tenha força e busque a espiritualidade sem exigir o que quer, porque às vezes nós não oramos, nós não pedimos, nós exigimos, e se não acontece do jeito que queremos, desanimamos, dizemos que Deus não está lembrando de mim, que Deus não me ama, esquecendo que tem todo um aparato espiritual ao nosso lado. Eis que ao terminar todas as oportunidades que recebeu em todas as profissões, se os senhores lerem, eu não vou ficar aqui dizendo uma por uma, mas espero que vocês tenham a curiosidade de ler. Quando ao final ele, jubiloso pelo que passou aqui neste planeta, em todos os momentos, levando a palavra de Jesus através dos seus atos, através da sua vivência, e aí é chamado por Jesus, e Jesus diz para ele: você foi
fiel, você foi o trabalhador que eu esperava. Agora, peça o que você quiser, porque até então você foi o trabalhador que eu pedi que fosse. Agora peça uma tarefa própria. E aí é que ele diz: eu em todos os instantes contei com a ajuda dos espíritos superiores, desses baluartes do amor. Eu entendo que eles são campeões do privilégio. Começou a pisar na bola. Ele entendia que aqueles espíritos eram privilegiados de Deus. Ele entendia que eles eram diferenciados e disse: eu quero ser um deles. Jesus disse: querem ser santo? Ele: sim, acho que já estou em condições. E ele diz: tem amadurecimento para isso? Eu lembrei de mim nessa hora. Quantas vezes eu achei que eu queria ser santo? Quantos empregos eu perdi achando que eu merecia mais do que o cargo que eu tinha, e me revoltava achando que eu tinha mérito. Aqueles que se afinizam comigo, que muitas vezes se sentem injustiçados, que querem mudar de patamar, que querem galgar posições, que muitas vezes não estão em condição para isso. Porque quando somos empregados, nós falamos mal do patrão, falamos mal do chefe, falamos mal do nosso colega que está do lado, que às vezes tem um cargo melhor que o nosso, e a gente almeja assumir o lugar deles, achando que ali é privilégio. Quando assumimos, vamos ver quão difícil assumir posição de comando muitas vezes. Ser empresário num país como um Brasil desse, quantas vezes a gente larga o emprego que tinha, achando que ia ter sucesso, diz assim, alguns dizem ingenuamente: eu agora vou ser dono do meu tempo, eu agora quero ser dono da minha vida, eu quero ter a minha empresa, eu quero ser no topo. Quando chega lá vai ver que não dorme, que tem que cuidar, que às vezes na sexta-feira está chegando o dia de pagar os funcionários, está chegando o dia de pagar os tributos, está chegando as obrigações, e começa a dizer: eu era feliz e não sabia, estava em casa, já tinha recebido o meu, não estava tão preocupado assim. Então é o que acontece quando a gente quer ter essa capa de santo. Na hora que ele diz: quero ser santo, e Jesus disse: pois você vai ter sim, mas antes você agia a meu comando junto aos homens, agora você vai agir junto aos homens e com a minha proteção. É bem diferente. E essa figura reencarna aos 20 anos de idade, já tem inteligência diferenciada, começa a surgir capacidades que chamam a atenção da sociedade, cura, ensina, ajuda, e logo começa as massas chegar, bons e maus, justos e injustos, sofrimento de toda ordem. Aí eu faço uma pausa e digo aos amigos espíritas: quantos amigos eu já vi dizer aqui, por que a gente não traz um médio de cura para a casa ficar cheia? Nós não quer isso, a gente quer multidões. A gente às vezes acha que nós espíritas poderíamos propagar mais a nossa doutrina para que enchessem aqui, para que ficasse aquelas pessoas falando aqui, fazendo apologia, porque nós precisamos ajudar mais pessoas. Nós estamos capacitados para isso? Nós temos espaço aqui para chegar multidões?
Os senhores já viram lugar onde tem curadores chegando em caminhões de pessoas de tudo que é lugar para serem atendidos, e o sofrimento maior de cada um. Então, essa capa de santo, ela tem um peso muito maior do que se imagina, porque a gente quer ser Chico Xavier, a gente quer ser Divaldo Franco, a gente quer ser o médio de referência Ramos Teixeira. A gente aguenta o que Chico sofreu? A gente tem a disciplina que Chico tem? Certa feita eu estive lá na Mansão do Caminho em Salvador, quando eu era do Moreira Rego em Juazeiro, e aquele trabalho maravilhoso, e um dos meus colegas brincalhão disse: aí, ó, tu acha que faz alguma coisa lá no centro? Vê aqui, trabalha, é isso aqui. Eu digo: mas aí a tarefa é de Divaldo, não é minha. A tarefa é de Chico, não é minha. Cada um tem a sua tarefa, cada um tem o ombro que suporta, como diz Jesus, que não coloca fardo pesado em ombro leve. Mas eu não posso querer correr 100 metros em 9 segundos, como o Usain Bolt faz. Eu levo 1 hora com a língua de fora, mas eu chego. Eu vou devagarinho, me arrastando e chego. Cada um tem a sua velocidade. Mas a gente tem uma mania de apontar para os outros, dizendo: fulano não trabalha, fulano devia fazer mais. Faz tua parte. Faz o que pode fazer. Não fica medindo os outros. Não fica fazendo observações, porque Jesus já chamou atenção para isso. Disse que nós não podemos fazer julgamento de ninguém. Você não pode estar verificando a vida dos outros, é a sua. Cada um tem a sua capa. A capa mais pesada, menos pesada, do sofrimento, da dor. E por enquanto não vamos ter a de santo. Mas no dia que formos pedir, se tivermos essa oportunidade, tenhamos cuidado. Tenha cuidado o que você pede nas orações, que pode ser concedido. Tem tanta gente que quer ganhar na loteria, quer ter dinheiro do dia para a noite. Será que você está em condição de lidar com muito dinheiro? Será que você está em condição de lidar com a sua vaidade? Você tem condição? Quantos se perdem quando atingem determinadas posições na vida? Ia muito bem. Muitas pessoas dizem: quer conhecer alguém, dê-lhe poder, para você ver a mudança. Porque nós estamos aqui, cada um tem a missão, o teste, a prova ou a expiação. Nada é maior do que precisamos. O sofrimento não é maior do que aguentamos. O teste não é maior do que nossa capacidade. E a missão depende de cada um. É você fazer por amor. Por isso, essa mensagem de Humberto de Campos é para dizer o seguinte: esse homem que já tinha ido tão bem sob a proteção da espiritualidade, agora diz: eu quero ser também um deles. Agora é com ele mesmo. Como carpinteiro, ele lavrava a madeira. Como agricultor, cuidava da terra. Como professor, ensinava. Como filósofo, levava a sua mensagem. Agora, como santo, é com ele. É a mudança íntima. Agora é a lixa passando do teste. O teste maior é quando você agora está em carreira solo. Ele agora não tinha quem buscar, não, só tinha Jesus, porque ele quis ser igual àqueles espíritos superiores ao qual ele recorria. Agora era com ele. Agora é o dia a dia, é a cobrança. O povo exige. Por isso, espíritas, cuidado. Por que é que a doutrina espírita diz: não saia por aí fazendo proselitismo, não saia dizendo que aqui resolve tudo. Não precisa se preocupar de trazer as pessoas a toque de caixa, achando que aqui será resolvido o seu problema. Fale, leve a mensagem. Quando alguém te pedir, ajude, mas deixe que essa pessoa, se ela quiser, ela venha para cá. E aqui, cresça aqui, com a sua própria vontade, com seu interesse, porque quando a pessoa quer melhorar, ela busca, ela pergunta.
Se você tem dúvidas, pergunte. Aqui na Casa Espírita, você pode ficar à vontade para estudar. Por isso o objetivo de trazer um tema desse é para dizer aos senhores: leia, mas mais que leitura, estude e aplique, verifique na sua vida o que você precisa fazer. Eu fiz uma palestra aqui, acho que foi no mês passado, falando sobre o tempo do autoconhecimento. É conosco, está na hora da gente parar e se olhar, de olhar no espelho, como diz Joana de Ângelo no livro Espelho da Vida, da Alma, para que você se veja e diga assim: o que eu estou vendo está bem? O que eu estou vendo não está bem? Não tem problema, não se aflija, procure melhorar. Você não é mais do que você é. Se você já está bem, não fique vaidoso, você procure ser melhor ainda, porque a autenticidade não faz mal a ninguém. Não queira ser o santo que você não é. Não queira passar para as pessoas uma santidade que você não tem, porque essa santidade acaba na sua casa. A sua esposa sabe na hora, fica olhando com aquele olhar dizendo: você não conhece a peça aí, não é? Porque você está todo santificado na rua, mas a mulher olha logo, vai ver lá em casa a figura. O filho diz logo: ó, um bonzinho aí, vai lá. Então não adianta isso. Então não adianta buscar vestir essa toga. Eu até digo aos senhores, quando eu fui, não é, terminei direito, que eu passei na OAB, meu sonho era ser juiz, eu quero ser magistrado. Eu ficava me sentindo magistrado, me olhava no espelho, né, fazendo sentença. Depois que eu fui ver perto, Deus me livre. Depois que eu fui ver o dia a dia, julgar pessoas, é um peso aquela toga. Quando a gente está à distância, a gente não sabe o que passa. Depois avaliando, hoje eu não gostaria de ser. Hoje eu estou lá fazendo meu trabalho com meus clientes lá de previdenciário, os velhinhos que eu gosto, feliz da vida. Mas antes eu queria ir logo para o topo. Acho que queria ir para o STF em 2 minutos. Quer dizer, a gente quer logo o máximo. É como um jogador que quer juvenil, já quer ir para a seleção. Então a gente quer logo o máximo, não é? Não depois, quando você vai vivenciar, opa, não é bem assim. Tem uma responsabilidade grande. É um cometimento muito grande estar aqui. Não por vaidade, é porque quando você está falando, eu estou falando para os senhores, eu tenho a obrigação de colocar em prática. O que diriam os senhores de me encontrar amanhã no trânsito, xingando, o cara bate no carro, eu xingando lá, chutando o carro do homem, e vocês já estão falando em nome de Jesus ali, né? Porque você, como dizia Paulo de Tarso, nós estamos cercados por milhares de testemunhas espiritual. Aqui não só estão os senhores encarnados, não. Aqui tem espíritos desencarnados, superiores e outros não, que vieram aprender aquilo que não aprenderam aqui no dia a dia. Estão sendo trazidos pelos seus amigos espirituais para nos observar. Os obsessores que são trazidos para que aquele que ele está perseguindo diga: ele está indo no centro, ele está melhor. E ele diz: eu quero ver se está melhor mesmo. No outro dia, vamos na casa dele que eu quero acompanhar para ver como ele está. Não é aquele mesmo do passado que tirou a minha vida, que prejudicou minha família. Os espíritos que nos odeiam, quando são chamados a melhorar, eles querem acompanhar para ver se nós estamos melhores. E quando nós agimos daquele mesmo jeito, ele diz: aí, vocês mentiram para mim, continua pior do que antes. Por isso é importante que cada um aqui não queira ser esse santo do dia para a noite, não. É um trabalho, é um processo. A mudança é difícil. Por que é que muita gente não fica aqui na casa espírita? Porque vem numa expectativa de encontrar tudo pronto, e chega aqui e diz: não, é você, o trabalho é você que faz em você mesmo. E às vezes a lixa é muito grossa para tirar as capas duras que ainda estão em nós, que ainda estamos sendo fustigados pelos espíritos que cobram os nossos atos do passado, e nós achamos que somos bonzinhos. Nós temos todo um dossiê que está lá, todo um passivo a ser resolvido, e não dá para ser resolvido de uma vez só. Eu digo hoje, se eu tivesse a felicidade,
a prerrogativa de olhar minhas existências, eu não gostaria de olhar, porque eu sei que não é boa. Eu tiro pelo que eu sou hoje. Tem hora que eu acho que eu sou santo, em 2 minutos estou virado num demônio, não é? Mas é num piscar de olhos. Você quer saber, pisa no pé da pessoa. Quantos tem mel nos lábios e veneno no coração? E quando nós estamos aqui, todo mundo é maravilhoso. Oi, Ivanise, sorrindo, todo mundo. Vamos ver lá no dia a dia. Vamos ver em casa, no trabalho, nas nossas tarefas que recebemos para colocar a serviço do bem, tendo pessoas que são subalternas para que você as oriente no trabalho, e nós, na nossa vaidade, às vezes as machucamos. Por isso, cada tarefa recebida é do plano espiritual, não é daqui. Se você hoje tem uma profissão, faça bem feito. Se você tem um perfil, tem uma tendência, busque, não vá apenas pelos valores amoedados, vá pelo que você pode fazer melhor, porque pode ser aqui o caminho que você vai encontrar a felicidade que almeja. Não é apenas aqui. Então, quando se vai ler essa capa de santo aqui, vai entender que nós queremos vestir a toga, que não estamos preparados para isso. Que não busque essa vaidade maluca de querer assumir, passando por cima de todos, algo que a você não foi direcionado. Porque todos temos um planejamento. Antes de estar aqui, tivemos um planejamento, tivemos de frente com os nossos problemas antigos e a chance de estar aqui agora como pai de família, como filho, como marido, como esposa, como ente, como um ser social que deve fazer a sua parte bem feita. Mas a gente às vezes fica buscando atalhos que vão nos levar à derrocada e ao sofrimento ao chegar no plano espiritual. Ao invés de ser recebido pelos mentores que avalizaram nossa existência, vamos ser recebidos pelos nossos desafetos, jogando fora mais uma oportunidade. Eu não canso hoje, onde eu estiver, onde eu for fazer uma palestra, depois que eu estou lendo esse livro aqui no grupo, com o Ivanise e nosso grupo, lendo aí o chamado como é? Transição planetária, porque eu já estou pensando no outro que vem, que é Amanhecer de uma Nova Era, que nós vamos ler. Gente, é para a gente parar e analisar, meu Deus, o que eu tenho feito. Eu já vou fazer 65 anos e eu olho para trás, mais de meio século, e já vendo as luzes chegando. E o que é que eu tenho feito? Diante da chance de viver, de fazer algo, não precisa ser muito, não precisa ser algo que apareça na mídia, não. É no seu dia a dia, é naquilo que está à sua frente, para que você coloque em prática o que Jesus disse para você. Usa teus talentos. Você recebeu um talento, 2 dá 100%. Não faça como aquele que recebeu e enterrou, jogou na terra e perdeu a chance, quando o Senhor é chamado, como fará a parábola dos talentos, e diz assim: eu sei que eras um Deus que você temia, porque tem gente que teme a Deus, que Deus castiga, e devolve sem nada render. Cada um aqui tem capacidade de voltar melhor. Todos temos chance de ser melhor na vida, onde estivermos, no pensamento. Não precisamos querer ir além da nossa capacidade, mas preparar o nosso retorno. É isso que chama a atenção quando há o sofrimento, quando esse homem que queria ser santo se vê agora sem tempo de se alimentar. Eu já fui num lugar onde tinha um médium, aqui próximo, que eu fui levar um senhor, ele me pediu, e era um senhor que eu gostava muito dele, eu digo, eu levo o senhor. Ele disse, tem um homem ali que é curador, lá no meio do mato. E eu cheguei lá, tinha uma casa assim,
um terreiro enorme, com não é, um local que as pessoas enfileiravam para entrar, quantidade de gente. Esse homem era médium de cura, estava curando pessoas, era chegando caminhões e caminhões. Esse cidadão que eu fui levar tinha levado um furo na barriga de um surubim, que ele era aleijado, e ele pegou um surubim no rio e puxou de vez, o surubim enfiou aqui na barriga dele, aquele esporão que tem nas costas, ele estava sofrendo, e eu fui lá, e uma moça veio atender quando viu a situação dele, levou para lá, e eu observando a responsabilidade daquela mediunidade. Ele ali, para aquele povo, ele era um santo, ele era o homem que estava oportunizando aos sofredores o que o médico não estava fazendo, o que as pessoas não estavam conseguindo. Era doença de todo tipo, tinha pessoas só com o nariz coberto com lepra, indo lá, e ele começava de 5 da manhã, e eu saí de lá, era 4 da tarde, e ele estava lá atendendo essas pessoas. Então, a mediunidade para servir, mas olha só, aquele homem não tinha vida, ele não tinha um tempo para parar, porque o sofrimento era cobrando, as pessoas reclamando que precisava ser atendido com dores. Como pode ser um médico? Uma pessoa que recebe a tarefa de médico é uma tarefa que lida com sofrimento, que lida com perdas, que muitas vezes é alguém, um ente querido, sofrendo, vendo o outro que está partindo dessa existência, e esse médico também tem essa tarefa de levar o auxílio, de levar o lenitivo, que foi pedido lá, e às vezes aqui está desviando, pensando apenas no lado mercantil. Tem médicos que são verdadeiros missionários, tem outros que são verdadeiros mercenários. Então, essa tarefa será cobrada de cada um. Cada um que aqui veio com essa capacidade, olhe, cuidado com o que você pede. E aí, quando esse espírito, no auge do sofrimento, começa a chorar, pede o auxílio divino e está com Jesus, e ele diz assim: lembra do que te falei? Que agora é você que está sendo brunido, é você agora que está sendo lixado, é com você, essa tarefa você pediu. Nem sempre, meu filho, aquilo que se pede era o adequado para o momento, mas se queres assim, pare e pense e retorne. Isso só 2 anos depois de trabalho, porque não tinha descanso. Antes ele tinha a prerrogativa, fez o trabalho, voltou para o plano espiritual, deu um tempo, reencarnou, esperou uma época na erraticidade se refazendo, porque é assim que cada um aqui está. Quantos espíritos estão querendo vir para a Terra e já está sendo encerrada a oportunidade? E os que estão aqui estão dizendo: eu não pedi para nascer. Quantos estão aqui reclamando, dizendo que aqui é um vale de dor e de sofrimento, quando é oportunidade? Que não mais, se não fizermos bem, não vamos mais ter a chance de aqui retornar e ir para outro lugar, como eu já estou chamando os exilados da terra. Fico brincando se eu merecer ainda aqui voltar, porque outro planeta está aguardando outra escola. Aqui é uma escola que está passando por um momento em que alguns alunos não mais se matriculam aqui, vão matricular numa escola muito mais dura, com professores bem mais duros, com professores mais exigentes, num ambiente muito mais inóspito. E vai ser ainda uma oportunidade feliz daquele que conseguir, como aquelas primeiras civilizações chegaram aqui na Terra, seremos nós também chegando em outros lugares. Por isso, façamos a nossa parte. Não queiramos essa capa de santo, que ainda não temos a capacidade de envergar, a capacidade de vestir. E coloco-me nessa posição, parando para avaliar quanto emprego eu perdi pela minha vaidade, por me achar superior a algum que estava chefiando, e eu achava que ele não tinha capacidade, que eu já tinha condição de assumir, e acabei saindo por rebeldia, e sei o que eu sofri.
E tenho a coragem de assim falar depois que conheci a doutrina espírita, porque antes não, o peito inflado, me achando, mesmo sofrendo, dizendo que não era aquilo, mas eu era um que queria a capa de santo sem condição. Eu me coloco nessa posição, e aqueles que assim pensem, parem um pouquinho, seja mais agradecido à posição que você está, e ela virá naturalmente. No momento em que você estiver amadurecido o suficiente, que você estiver consciente para assumir determinado posto. Isso aqui no plano físico, porque no plano espiritual, quem lembra de André Luiz lá em nosso lar, que tinha sido médico aqui, que chegou no plano espiritual também querendo ser médico. E o que foi que disse para ele? Não, aqui não. Aqui, você não, esse seu conhecimento aqui, o único trabalho para você é ser serviço geral. Vá dar uma limpadinha aí no hospital, vá cuidar, que no tempo certo você vai perceber o quanto você está distante. E ele, humildemente, pelo sofrimento, aprendeu, e depois foi estudar e legou para todos nós aí esses 13 livros, dizendo: a vida no mundo espiritual. Está lá, a vida no mundo espiritual, ele trazendo para cada um reportagens, como faz hoje o irmão X, chamando-nos a atenção, mostrando como funciona. Aquele que não lidou bem com o dinheiro aqui, como é que ele está no plano espiritual. Aquele que não lidou bem com as posições, como ele está no plano espiritual, porque lá é diferente, o mérito é outro, a avaliação é diferente, e o Mestre Jesus é o caminho seguro. 2019 anos aí, estamos aqui, Jesus nos chamando a atenção e a gente ainda renitente. É só observar e seguir. Faz aos outros o que você quer que seja feito a você. Simples, é tão simples que a gente não faz. Presta atenção. Olha, aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, a gente ainda continua no mesmo estágio, querendo ser o que não é, iludindo-se. Está na hora de pararmos, de perceber concretamente qual a minha situação. A nota não são os outros que vão dar, é você. Tenha a hombridade de dizer: não, eu ainda não estou passando na prova de 7, não, acho que só tenho 5 ainda, eu vou voltar para refazer. Eu ainda preciso melhorar, eu não mereço, acho que já estou além do meu merecimento. A minha vida aqui, eu já devo agradecer tanto porque nem merecia ser tão boa. E o agradecimento faz parte. Joana de Anjos disse que o agradecimento nos faz melhor, que a gente tem que aprender a agradecer e sair da lamentação, sair da culpa. Essa coisa de culpa também não, é o alto amor. Ame-se e diga assim para você mesmo: eu quero ser melhor. Não precisa dizer para os outros. E para encerrar, eu gosto sempre de dizer que busquemos Santo Agostinho, façamos o nosso inventário moral, para saber quando nós vamos realmente merecer essa capa. Vamos sim, no momento certo, na hora aprazada, nós vamos ser espíritos evoluídos. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Estamos aqui trabalhando para isso. E cada um aqui, com certeza, amanhã será melhor do que hoje, depois da manhã melhor, passo a passo. É uma luta diária, é no dia a dia que nós evoluímos, não é aos saltos. A evolução é como a natureza, todos os dias ela se renova. Nos renovemos em Cristo, porque Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aproveitemos como esse espírito que esteve ali com Jesus, mas em determinado momento extasiado, quis ir além, quis ir muito mais do que estava em condição de assumir. Vamos assumir posições que nós possamos executar,
em todos os sentidos. Seja aqui na casa espírita, não faça demais, comprometa-se com o que pode fazer e faça bem feito. Receba bem as pessoas que chegam, dê ânimo àqueles que precisam, olhe para aquele que sofre. Se puder levar o lenitivo, não seja indiferente. A caridade é a nossa meta principal para a evolução. Ser bom é cada um aqui seja melhor amanhã, porque não é fácil. Falar é fácil, difícil é colocar em prática, difícil é vivenciar. Subir num palanque e falar bonito é maravilhoso. Quero saber na hora que precisa ser feito, que você para e diz assim: meu Deus, estou repetindo ainda, doeu. É aquilo que eu sempre falo. Quando nós conhecemos a doutrina espírita, não erramos tranquilo. Chipzinho já disse para você: ei, tá mal, pi, 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 você já sabe, pi, 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 pi. Tem hora que ele fica piando toda hora. Tem hora que isso é toda pi, 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 vai me deu, pi, 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 toda hora. Então, é íntimo, é um trabalho interior. Não queiramos a capa de santo ainda, porque é muito pesada, é árdua. Vamos devagar. Por isso que diz devagar como é que mandou, que o santo é de barro, né? Então, com calma. Não vamos ser santos ainda. Seremos, com certeza. E vamos nos encontrar, né? Eu até não imaginei um santo tão feio desse, hein? Mas os escultores vão fazer aí, tá bom? Uma boa noite a todos. Deus abençoe.